Eu sei que virou tabu, eu sei que tem muita gente com medo de questionar a questão eleitoral. Bom, estava lá o Rodrigo Pacheco, segundo a blogueira lulista, dizendo que se o Lula for candidato à reeleição, ele vai apoiar o Lula, se houver um adversário bolsonarista. Bom, se o Lula for candidato a presidente de novo em 2026, a gente espera que a campanha seja justa, né, seja equilibrada, que o TSE não censure informações verdadeiras sobre nenhum candidato, né, tipo a amizade do Lula com ditadores, né, por exemplo. E o TSE acabou de multar, numa decisão unânime, o petista e a coligação dele em 2022 em R$250 mil. O motivo contrataram, durante a campanha, impulsionamento de conteúdo negativo para o Jair Bolsonaro. Então, vejam, a eleição foi no fim de 2022 e a decisão só saiu agora, 1 ano e meio depois. Consta, e acusavam o Bolsonaro de fazer isso, tal, mas esse já tinha sido um expediente, como falei antes do recado, já tinha sido um expediente usado pelo Fernando Haddad, né, em 2018, quando ele concorreu a presidente. Também foi multado por isso, acho que ficou também em torno de 160 mil, foi o dobro do que ele pagou no Google, quando você fazia uma pesquisa sobre Jair Bolsonaro, colocar ali nas primeiras linhas conteúdos negativos. Então, é um expediente já conhecido da turma aí do PT e de seus aliados, consta. Pois é, Lacombe, mas ninguém pode achar que porque tem uma ou outra punição pontual a alguém da esquerda, existe um árbitro minimamente imparcial. Isso seria a conclusão mais equivocada de todas. Todo mundo sabe que existe um duplo padrão. Basta pensar a dificuldade que o Bolsonaro teve de fazer a sua campanha. Ele não podia mencionar elos do Lula com ditadores, ele não podia fazer as lives dele dentro do Palácio do Planalto. Ora, se o presidente pode disputar um cargo de reeleição, como é que ele vai fazer? Ele vai se dividir em 2 cômodos. Ele mora lá, então a Dilma podia. Então é óbvio que existia um duplo padrão, né? O Janones era o pitbull contratado pelo PT para espalhar fake news, fingindo que não era fake news, isso era permitido. Então, Lacombe, é o seguinte, a futura presidente do TSE, que vai assumir, a Carmen Lúcia, ministra Carmen Lúcia, aquela mesma que disse é censura, é inconstitucional, mas até segunda-feira tudo bem, porque é uma excepcionalidade na eleição, né? Ela disse que o processo eleitoral no Brasil é um modelo de transparência, segurança e eficácia. Aí, realmente, a gente procura o nariz de palhaço para fazer o nosso papel nesse teatro, né? Eu sei que virou tabu, eu sei que tem muita gente com medo de questionar a questão eleitoral. Eu não estou nem falando do processo eletrônico opaco em si, esse que virou mais tabu. Eu estou falando disso, das punições aos candidatos, do uso de todas as prerrogativas que esse árbitro tem para favorecer ou prejudicar determinada campanha e que aumentou muito o poder. Agora, a Anatel já está de sobreaviso, é uma ligação, é um aviso, tira as páginas todas, cai tudo. Então, nós vamos ter uma eleição sob o comando de um xerife que tem lado, de um xerife que, de alguma forma, torce para um espectro político ideológico e que, no limite, até diz assim, nós derrotamos o bolsonarismo. Fabi, sem entrar nessa questão do sistema eletrônico de votação, na eleição de 2022, o Lula teve muito mais decisões favoráveis do TSE do que o Bolsonaro. Eu até anotei aqui para dar de exemplo. Alguns dias antes do segundo turno, o TSE removeu 334 publicações em redes sociais de apoiadores do Bolsonaro e apenas 10 de apoiadores do Lula. Quer dizer, 334 ações contra apoiadores do Bolsonaro e 10 contra apoiadores do Lula. Alguma coisa, né, não parece muito certa nisso. Quer dizer, eles vivem dizendo porque só um lado mente, só um lado tem discurso histórico, só um lado organiza uma milícia digital, porque é uma desproporção absurda, Fabi.
É uma desproporção absurda. Vamos lembrar que o Partido dos Trabalhadores, o PT, tem o costume real, né, de judicializar qualquer tipo de demanda eleitoral. Gente, eles não têm preguiça, tá? Então, isso também é preciso mostrar, porque às vezes a diferença também está nisso. Não estou dizendo que o tribunal não teve tendências, óbvio que teve, mas a quantidade de proposição feita pelo Partido dos Trabalhadores é absurda. Eu acho que ninguém aqui ficou ileso, inclusive, de ser mencionado em algum processo que o PT promoveu na época eleitoral. Mas, quando a gente vai ler, né, o aspecto dessa aqui, que condenou, então, a campanha petista para o pagamento de 250 mil, é interessante, porque fala que foi, então, admitido pelo Tribunal Superior Eleitoral, através do voto da Carmen Lúcia, da ministra Carmen Lúcia, todos os outros ministros acompanharam, dizendo que houve propaganda negativa em relação ao presidente Bolsonaro. E ali é usado os 3 termos principais, até anotei: incompetente, mentiroso e desumano. Então, o Tribunal Superior Eleitoral condenou o Partido dos Trabalhadores pela propaganda eleitoral negativa. Por esses 3 aspectos aqui que são subjetivos, né? Incompetência, mentira e desumanização. Né? Então, o que é legal a gente admitir aqui? Eu acho esses três adjetivos bem graves e eles contaminam o processo eleitoral como um todo. Então, eu, com a Fabiana analisando, não fico nem um pouco feliz do PT apenas receber uma multa de 250 mil reais, sendo que, para mim, configura um crime eleitoral. Sendo crime eleitoral, deveria ter as penas mais severas, né? E não é disso que estamos tratando. É como se fosse uma bronca, uma bronquinha que o TSE deu para o Partido dos Trabalhadores. Agora, se a gente for perguntar, né, como é que foi essa propaganda negativa, então dava a ideia que o presidente Bolsonaro era incompetente. Então, portanto, é o próprio TSE que está dizendo que Bolsonaro não era incompetente, tanto que foi condenado aqui por uma multa que eu acho irrisória. Mentiroso, Bolsonaro não era mentiroso pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, e desumano. Né? Então, olha só, eu acho que tudo isso atrapalhou muito o processo eleitoral. Então, quando a gente fala de processo eleitoral, Lacombe, a gente não fala apenas de urnas eletrônicas, a gente está falando disso, né, de tendências do árbitro do jogo, que é o Tribunal Superior Eleitoral. E a gente vai ver, né, a gente vai repetir essa vida, acho muito difícil mudar, agora nas eleições municipais, né, que a gente vai estar apto aí, todo cidadão, para escolher vereadores e prefeitos. E a gente sabe que nessas eleições, o TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral, teria um papel muito mais frontal nessas eleições, e vamos ver se o TSE irá deixar, porque senão feche-se todos os tribunais regionais eleitorais e economiza-se dinheiro, né? Mas eu não fiquei feliz com essa multa, porque eu acho que a punição deveria ser em outro aspecto, não no aspecto financeiro apenas. Vocês não podem perder o Bradock Show de segunda a sexta-feira, de 8 da noite, horário de Brasília, até às 9h30, com Rodrigo Constantino, Fabiana Barroso e sempre comentaristas convidados muito especiais. A gente aguarda vocês sempre aqui no nosso canal.